A graça e paz, povo de Deus, pastor Paulo Nogueira aqui falando. Eu quero, nesse dia aqui, nessa pequena live, compartilhar contigo uma palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, neste momento, me ordena a trazer ao vosso coração. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, a palavra do Senhor ela nos diz da seguinte forma, da seguinte maneira: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardarás para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Meus queridos irmãos, esta palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra que chega a violentar a nossa alma, porque nem todas as pessoas que carregam este livro debaixo do braço conhecem genuinamente o Deus que determinou todas essas coisas. Nem todo crente que está assistindo esse vídeo agora sabe o que é viver com esse Deus no caminho na qual Ele nos guia. Ele nos guia. É muito gostoso quando recebemos uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de exaltação, uma palavra que tudo está bem, tudo vai dar certo. Mas há momentos que Deus precisa, mesmo pelo seu atributo incomunicável, da sua presciência, mas é momento que Ele precisa nos fazer caminhar por alguns caminhos. E alguns caminhos que Ele nos faz caminhar são caminhos de dores. E a pergunta que neste momento o Espírito me ordena fazer a ti é: até onde você está disposto a caminhar com Jesus Cristo? Porque aqui a palavra do Senhor nos diz, Moisés ali fazendo como se fosse uma releitura, de todos os mandamentos que o Senhor havia já ordenado ao povo, ali numa exortação. Ele começa dizendo que Deus irá sim cumprir aquilo que ele havia determinado, Eles iriam entrar sim na terra, uma terra na qual Deus havia jurado que eles iriam entrar. Mas não era para eles se esquecerem do que Deus havia feito eles passarem. Porque o texto fala: e te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Então quem guiou o povo ao deserto foi o próprio Deus. E a vontade de Deus para com aquele povo no deserto, naquele momento, era humilhar o povo. Sim, irmãos, é isso que eu estou dizendo, a Bíblia está falando isso.
Deus guiou o povo no deserto para humilhá-los, para prová-los. E tudo isso havia um grande propósito, irmãos. E eu quero falar aqui justamente sobre essa fase da humilhação. Porque quanto crente não tem estrutura mais para passar a humilhação que Deus dá para ele vivenciar? Quantas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem o Deus da Bíblia, acha que ser humilhado é coisa do Satanás, que isso aí é porque a pessoa não é crente de verdade, e dá diversas razões, até por conta dessa teologia pentecostalista que existe, né, no mundo todo há muito tempo, porque diz que você não pode passar luta e não pode passar prova. Mas aqui está Deus, um Deus todo-poderoso, que levou o povo para o deserto com a intenção de humilhar aquele povo, de provar aquele povo. Aquele povo foi humilhado no deserto. Situações aconteceram com aquele povo que dava a eles uma sensação de humilhação tão grande, tão grande. E muitas vezes nós passamos por isso e não compreendemos. Mas Deus fez tudo isso para poder ver o que estava no coração daquele povo. É onde Deus separa o homem dos meninos, né, as meninas das mulheres. É o momento para saber quem é e quem não é. Eu me lembro muito bem que quando nós passamos por um período de humilhação, e o próprio Deus, no findar desse período, disse: foi eu quem fiz isso. Aonde quem conhece um pouco da nossa história sabe, né, das nossas filhas, que nós tivemos aí um processo de muito mais de 2 anos e meio de correria de hospital para cima e para baixo, que elas nasceram prematura com 5 meses de idade, apenas foi o tempo do nascimento delas, 500 gramas, e passamos situação na qual eu pedi a Deus a morte, né, delas, porque a gente não aguentava tanta luta. E tudo aquilo tinha um porquê. E eu compreendo muito bem o que Moisés está relatando ao coração do povo. Porque é terrível quando você é humilhado, e esta humilhação não vem do inimigo da tua alma ou pelo erro que você cometeu em atitude de estar colhendo o resultado, mas é quando o próprio Deus está te humilhando. E eu lembro que a humilhação era tão terrível, a dor era tão grande, que um dia, voltando do hospital, e os médicos disseram que não teria mais jeito, uma delas não tinha como sobreviver, ia morrer, e era uma luta constante. Minha esposa chegou a pesar 50 quilos, porque ela ficava todos os dias dentro do hospital, e eu ia ao final de semana para estar com ela, ainda tinha que cuidar da casa, trabalho. Eu lembro quando eu dobrei o joelho, eu pedi para Deus levar ela embora, porque a gente não tá aguentando mais, e foi um momento que parece que todo mundo nos abandonou. Todo mundo nos abandonou naquele momento. E eu lembro que certo dia eu vim do hospital chorando, tão triste, e dizendo: Deus, e ninguém nos ajuda, Senhor. Eu era novo convertido, fazia pouco tempo que eu estava na presença do Senhor, e conversando com Deus, com o Senhor, e ninguém nos ajuda, a ponto da gente ter que jogar roupa fora, porque a roupa toda mofada, ninguém nos ajudava para lavar, nem família, ninguém. E aí eu, sem entender, foi quando um momento um carro passou cantando uma música do mundo, e naquela música do mundo Deus falou comigo. E a música passou cantando uma música que o autor, até já, quem cantava a música já faleceu, e dizia a estrofe da música: naquele exato momento que eu estava conversando com Deus, a música disse: tem dor, que é para a gente carregar sozinho e não dividir o pranto com ninguém. Era Deus me dando, através de uma música secular, a resposta do que eu estava conversando com Ele. Naquele momento eu falei: Senhor, obrigado pela resposta. E o processo começou ainda cada vez mais se apertando. E aquela humilhação, eu ia para a igreja, eu não tinha oração, eu só dobrava o joelho e lavava a cadeira com as minhas lágrimas. E aquela dor parecia que não ia passar nunca. E quando eu olhava para minha esposa,
e ela chorando, mas foi uma grande guerreira, uma mulher que Deus, assim, fez algo extraordinário, porque ela tinha força onde não se tinha condição de ter força, mas Deus dava para ela força, e ela passou por situações assim que só Deus mesmo para fazer aquela obra. E do findar de toda essa situação, que durou aí quase 3 anos, Deus falou: eu que provei vocês. Foi eu que humilhei vocês. E quando eu leio esta palavra, irmãos, eu lembro muito bem disso, porque Deus, ele falou: foi eu que fiz isso com vocês, para ver aonde estava o vosso coração. E eu me lembro que isso aconteceu antes do nosso batismo, tudo isso que nós passamos. E no momento ainda, no dia do batismo, minha esposa estava com a barriga, fazia pouquíssimos dias que ela tinha dado à luz. E a pastora Dir, no momento, até não queria batizá-la por conta do medo da infecção, mas Deus falou com ela e assim foi feito. E na ministração daquele dia do batismo, Deus, ele falou essas palavras: foi eu que humilhei vocês, para saber onde estava o vosso coração. Foi eu que provei vocês desta maneira. E naquele momento, irmãos, ainda o processo iria continuar ainda por mais algum tempo, por mais de um ano ainda para frente, mas ali nós sabíamos quem é que estava fazendo tudo aquilo, quem estava por detrás de todo aquele projeto, de toda aquela humilhação. E foi justamente nesse verso, nesse capítulo 8 de Deuteronômio, que o verso 3 ainda fala assim, que e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Ou seja, tirei toda a possibilidade de você ter o seu autossustento e você teve que depender única e exclusivamente de mim. É o que Deus está dizendo aqui. Te deixei ter fome, te sustentei com maná, ou seja, com algo que você não conhecia, os seus pais também não conheciam, não tinha como vocês adquiri-lo. Vocês tinham que esperar única e exclusivamente de mim. E foi justamente o que Deus fez. E é tão tremendo que os pais não conheciam, nem eles, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, isso viverá. E Deus começa a dizer que nesse tempo não deixou faltar as vestes, o calçado. E eu fico vendo nos dias atuais, meus irmãos, pouquíssimos são os crentes que têm essa experiência com Deus. Há pessoas que querem galgar as alturas, quer viver algo extraordinário, quer viver coisas sobrenaturais, quer viver situações, mas nunca, nunca, nunca ainda teve essa experiência com Deus de ser humilhado, não pelo próprio diabo. Porque eu tenho como concepção que se você cai na mão de Satanás, Deus te tira. Mas quando é na mão do próprio Deus, quem é que tem condição de te tirar de lá? E tudo isso que eu passei, que a minha família passou, né, minha esposa, é o que nos fortalece em todo o tempo de guerra e de luta. Porque há momentos em que, às vezes, a gente falha, a gente quer parar, a gente quer desistir. E Deus nos traz a memória, é o que nos dá esperança, como cantou o salmista, e nos traz esse momento na mente, dizendo: olha quanto que eu te fiz passar, olha o caminho que eu te guiei pelo deserto. Olha o tempo que eu te humilhei, que eu fiz você passar por provações. E agora você vai desistir de tudo isso? De tudo por conta de uma situação avessa, né? Alguma coisinha que você está vivendo? E por que de tudo isso, meus irmãos? Porque esta geração que nós estamos vendo hoje não está preparada para conhecer esse Deus de Deuteronômio capítulo 8. E o pior é que são líderes também que não conhecem esse Deus de Deuteronômio capítulo 8. E quando um liderado dele está sendo chamado para conhecer esse Deus, logo ele informa que não é Deus, porque ele não conhece esse Deus.
Aí dá a entender que é o próprio inimigo das nossas almas que quer nos fazer passar por humilhação. E aí se rejeita, né? Não quer aquele processo, porque é aquele processo, que Deus que seria esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que nos humilha. É o Deus que nos passa pela prova, pelo moinho, para saber o que está dentro do nosso coração. Se nós teremos condição de guardar ou não os teus mandamentos, para saber se você está com Ele por aquilo que Ele pode lhe proporcionar ou por quem Ele é. Esta é a verdade. Porque boa parte das pessoas estão com Deus por aquilo que Deus pode proporcionar. Principalmente se você fazer parte de uma igreja neopentecostal. Isso eu falo com toda certeza e não precisamos entrar aqui numa discussão maior, porque nós sabemos como que é a doutrina de uma igreja neopentecostal. Mas uma coisa é certa, se Deus quiser provar o teu coração, Ele vai te pegar pelas mãos e vai te guiar até o deserto. E lá no deserto Ele vai te humilhar. E lá Ele vai te provar. E quando Ele vê que você verdadeiramente ama a Deus por quem Ele é, esse mesmo Deus te tirará do deserto e te colocará numa terra que manda leite e mel. Porque toda promessa de Deus tem uma contrapartida correspondente de ação que o próprio homem precisa realizar. E não tem como correr disso. Se você quiser muita experiência com Deus, se você quer viver o extraordinário com Deus, se prepare para ir para o deserto. Pô, pastor, mas você está me praguejando? Não, eu estou te pregando o evangelho. Pô, pastor, mas é Deuteronômio capítulo 8, o senhor está falando de evangelho? Isso. Você precisa conhecer a Deus. Porque alguns pensam que o evangelho só está em Marcos, né, Lucas, Mateus e João. Mas não. O evangelho está desde Gênesis até Apocalipse. Porque o evangelho é uma notícia. E uma boa notícia, por sinal. Então, meus queridos, eu quero que você medite nesta palavra. Você que acredita num Deus que abre porta onde não tem nem parede. Esse é o nosso Deus. Mas é o mesmo Deus que nos leva para o deserto. E nos faz ser humilhado. Que nos prova no fogo de uma maneira extraordinária. Que nos faz padecer todas as nossas forças. E Ele nos sustenta lá no deserto. De uma forma que você não conhece, seus pais não conhecem, não sabe de onde vem. É esse Deus. Mas quando você passar por lá, quando você entender que não é só de pão, de bênçãos materiais, não é só de casa, carro que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, aí você está pronto para entrar na terra que mana leite e mel. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.